Boa tarde, pessoal aí que vai acompanhar aqui com a gente a correção do Colégio Salvador Arena, diretamente aqui do cursinho Sinter, aqui de Santo André, tá? Essa gravação, esse vídeo, essa correção é para você que acompanha a gente aqui. Então, ó, bora lá, vamos com tudo. Essa correção é do processo seletivo de 2025 das questões de geografia. Meu nome é professor Marcelo e eu ministro as aulas de Geografia e História aqui no cursinho. Vamos embora? Então vamos. A primeira questão, de número 16, observe o mapa a seguir que identifica dois biomas brasileiros que estão sendo alterados pela expansão da agropecuária e pelo desmatamento nas últimas décadas. Temos o nosso mapinha aqui e a questão está perguntando quais são esses dois biomas, respectivamente 1 e 2. Tudo bem? Para a gente resolver essa daqui, o mapa ele já deixa bem claro o que é, mas, poxa, professor, eu não me lembro. Vamos lá, ó, diquinha para você que está assistindo. O 1, que está lá no norte do Brasil, a gente sabe que o norte do Brasil tem a maior floresta do mundo, provavelmente, a maior floresta tropical do mundo. Tudo bem? Essa floresta é denominada Floresta Amazônica, nós conhecemos ela muito bem e o mundo todo conhece. A gente sabe que essa floresta ela não faz parte só do bioma brasileiro, ela também ela pertence, né, a outros países também. Uma parte dela está no nosso território, tudo bem? E o segundo bioma, que é aquele que está na região central, é um bioma que a gente chama de Cerrado, tudo bem, pessoal? O Cerrado é o bioma que sofre por um processo de extinção no Brasil. Esse processo de extinção, a gente vai denominar, né, vai fazer com que a gente denomine o Cerrado como um hot spot. Tudo bem? Hot spot. O que é um hot spot, professor? O hot spot é aquele bioma que está passando por um processo de extinção, ele sofre com a ameaça de extinção, então. E, além disso, ele é um bioma extremamente biodiverso, né? Tem grande biodiversidade. Um bioma de grande biodiversidade e que passa por um processo de extinção, que passa por uma ameaça muito significativa de extinção, é um hotspot. No caso do Cerrado, a gente tem aí cerca de 4%, 3% da área original preservada, né? Todo o resto já foi desmatado pela urbanização, pelo desenvolvimento, né, que é dito quando a gente fala sobre agropecuária ou qualquer coisa assim. Então, enfim, isso daí pode ser até relativo, mas quando a gente fala nesses termos, o Cerrado é um hotspot e é o bioma de número 2 nesse mapinha. Tudo bem? Resposta certa, então, nesse caso, a alternativa A, Floresta Amazônica e Cerrado. Vamos embora para a próxima questão. 17. Leia a manchete a seguir. Energia renovável chega a quase 50% da matriz energética no Brasil. Opa! Vamos lá. Se você leu até aqui, você já sabe que ele está dando uma informação importantíssima. Primeiro, de energia renovável no Brasil, né? Quando a gente fala de energia renovável, a gente já tem algumas matrizes energéticas, algumas formas de energia, de gerar energia que a gente entende já como renovável. Por exemplo, a eólica, por exemplo, até hidrelétrica, ou enfim, tudo bem? Nesse caso aqui, inclusive, nós estamos falando do Brasil. E a pergunta é especificamente a seguinte: no Brasil atual, a geração de energia elétrica por fontes renováveis é realizada principalmente em usinas. Vamos lá. Entendemos que o maior potencial de geração de energia no Brasil, pelo menos hoje em dia, é de usinas hidrelétricas. Nós conhecemos, inclusive, algumas delas, né? A usina de Belo Monte, a usina de Itaipu, que é binacional, não é só brasileira. Tudo bem? A gente entende, então, que o potencial hidrelétrico do Brasil é muito grande. Com certeza, a resposta tem que passar por hidrelétricas nesse sentido, tá? Professor, eu não me lembro do que eram as hidrelétricas. Não tem problema. Vamos analisar as outras, então. Eu acabei de falar para vocês que a gente está falando de energia renovável, tudo bem? E um grande polo de energia renovável que a gente tem são os parques eólicos, certo? Energia do vento, tá? Ah, professor, mas energia solar também não é renovável? De fato é. Porém, a energia solar ainda é muito cara e dessa forma também não é tão utilizada quanto as outras no Brasil. Tudo bem?
Os maiores responsáveis de geração de energia aqui no Brasil, principalmente em fontes renováveis, então, nesse caso, são as fontes de energia de hidrelétricas e parques eólicos. A alternativa B. Tudo bem? Vamos para a próxima, então? Bora, próxima questão. 18. O último censo demográfico realizado pelo IBGE mostrou um Brasil mais velho e com menos crianças. Além disso, apontou grandes diferenças nas características das populações entre estados e regiões. A gente está falando aqui de demografia, tudo bem? Quando a gente fala de demografia, normalmente, vem aquelas piramidezinhas etárias, né? Na nossa cabeça. Não sei se na de vocês vem, mas na minha com certeza, tá? As pirâmides etárias normalmente têm as características seguintes. Num país subdesenvolvido, a pirâmide etária tem normalmente uma base larga, tudo bem? Nessa forma triangular. Ou seja, temos muitas crianças e cada vez menos pessoas na fase adulta e mais idosas. Beleza? Isso diz que a longevidade, né, a qualidade de vida, normalmente está implicada nesse dado também, é menor em países subdesenvolvidos. Um país como o Brasil, essa pirâmide, ela tende a se modificar um pouco. A gente fala que o Brasil ele tem uma pirâmide de coxinha, né? Significa que a base já não é mais tão grande. A fase adulta na população já é mais alargada e os idosos, ele vai se alargando cada vez mais. Então, a gente tem aí como se fosse uma coxinha, mais ou menos, né? Uma pirâmide etária, se a gente considerar isso aqui uma pirâmide etária. Eu não sou professor de desenho, sou professor de geografia. Então, se estou desenhando mal, espero que você tenha uma boa imaginação. Tudo bem? Vamos lá. No caso de um país desenvolvido, a gente tem normalmente uma pirâmide etária aí de ogiva, né? Uma forma mais ogivada, é como se fosse assim, né? Uma forma mais linear, retilínea. Então, a gente não tem nem tantas pessoas que estão nascendo, nem tantas pessoas em fase adulta, né? Às vezes até um pouco mais alargada na parte de cima, né? Pessoas mais idosas. E é isso, tá? Levando em consideração isso, nesses termos de subdesenvolvido, em desenvolvimento, emergentes, né? E desenvolvidos, a gente pode levar isso para características dos estados brasileiros. Se a gente considerar que o Sudeste é uma região mais desenvolvida, industrialmente falando, economicamente falando, do que as outras, né? Os maiores IDHs do Brasil estão aqui no Sudeste e no Sul, a gente consegue entender que, muito provavelmente, as populações mais velhas estão no Sudeste e no Sul. Tudo bem? Nesse caso aqui, quando a gente lê as alternativas, as regiões que têm mais crianças, nesse caso, por talvez terem IDHs um pouco menores ou qualquer coisa assim, a gente pode entender, então, que a resposta certa seria a alternativa C, Sudeste e Norte. Tudo bem aí? Para você que assistiu até aqui, espero que tenha entendido. Vamos para a próxima questão. Questão 19. Leia a notícia a seguir. Terremoto de 7,4 graus na escala Richter, que teve como epicentro a região do Atacama, no Chile, teve reflexos no Brasil. Olha só, então. A gente tem uma questão aqui que está falando sobre eventos sísmicos, certo? E nesse caso aqui está tratando de um evento que teve no Chile e teve reflexo no Brasil. Quando a gente fala de evento sísmico, normalmente a gente está falando de movimento de placas tectônicas ou qualquer coisa do tipo. Tudo bem? Nessa lógica, né, e levando em consideração o que está acontecendo aqui nesse texto, a gente já pode entender, inclusive, que a resposta certa tem a ver com placas tectônicas. Tudo bem? Nesse caso, então, a resposta certa seria a alternativa D. Os eventos que têm reflexo no Brasil também são explicados pelo fato de que, apesar de distante do epicentro aonde ocorreu o terremoto, o território brasileiro encontra-se na mesma placa tectônica do Chile. Tudo bem? Alternativa D, então, alternativa certa. Vamos para a próxima questão. 20. Leia o texto a seguir. O contrário do que acontece no resto do mundo, a população está crescendo exponencialmente. Esse ponto do planeta é considerado o berço do mundo. Olha só,
berço do mundo, nesse caso aqui, é uma informação importantíssima. A gente sabe aonde estão os países mais populosos do mundo, certo? Os principais dois aí, que são os países que têm mais gente, certo? O país mais populoso, então, são China e Índia, né? A Índia hoje em dia é mais populosa ainda do que a China. Nesse caso, então, posso levar em consideração aqui que estamos falando provavelmente lá da Ásia? Pode ser que sim. Porém, está falando de berço da humanidade. Aonde a gente tem esses países mais populosos, né, onde é Índia e China, a gente fala de berço da humanidade? Nem tanto, certo? A gente pode considerar até outros lugares na Ásia como berços da humanidade, mas principalmente territórios africanos, tudo bem? E quando a gente fala de territórios africanos, a gente pode entender, sim, esse contexto de crescimento exponencial da população, tudo bem? O conteúdo do texto refere-se a características de crescimento demográfico na região, então, da alternativa B, África subsaariana, principalmente, então, os territórios do continente africano que estão abaixo do deserto do Saara, que a gente chama de África subsaariana devido a esse motivo. Beleza? A alternativa certa, então, a alternativa B. Fechado, vamos para a próxima questão. 21. Leia a notícia a seguir. Devido à escassez aguda de mão de obra, o Reino Unido vem enfrentando uma crise preocupante para preencher vagas de trabalho. Olha só que inusitado, né? Nesse caso aqui, o texto está falando que o Reino Unido passa por um processo inverso do que provavelmente a gente está acostumado no Brasil, que é o excesso de emprego, né? Enquanto aqui, às vezes, a gente passa por esse... Às vezes não, né? A maioria das vezes a gente passa por esse problema de falta de emprego. No caso do Reino Unido, a gente tem o excesso deles, né? Vamos lá então, pessoal. Nesse quesito aqui, a gente tem que levar em consideração um evento que aconteceu recentemente, né? Um evento, nesse caso não, né? Mas um fato que acontece recentemente, que é a saída, a retirada do Reino Unido do bloco econômico europeu, União Europeia. Tudo bem? A saída da União Europeia por parte do Reino Unido, né, dos britânicos, faz o que a gente chama de Brexit, tá? O termo Brexit refere-se, então, à saída dos britânicos, à saída do Reino Unido do bloco europeu, União Europeia. Tudo bem? A saída da União Europeia acarreta principalmente no abandono de emprego de pessoas que saíam de países da Europa e iam trabalhar no Reino Unido, principalmente devido a esse direito, né, de que todos os cidadãos europeus eles têm, então, a possibilidade aí de circular entre os países que fazem parte da União Europeia, né, se você é um cidadão europeu da União Europeia, então, né, de um país que faz parte da União Europeia. E no caso de que o Reino Unido, por manter a sua moeda, né, a Libra, além de também, durante esse período, apesar de fazer parte da União Europeia, mantinha uma moeda própria, que era a Libra esterlina. E essa moeda, que ainda se mantém até hoje, ainda consegue ser mais forte do que o euro. Era muita vantagem para as pessoas que trabalhavam e que moravam em outros países da União Europeia trabalharem lá no Reino Unido e ganharem Libra. Tudo bem? Nesse sentido, então, a saída do Reino Unido da União Europeia acarreta nesse supersurgimento aí, né? Não sei se a gente pode considerar assim, mas no excesso de empregos, que é o que o texto está falando. Tudo bem, então? Espero que você tenha entendido o que eu disse, então, da União Europeia e essa explicação sobre a saída do Reino Unido do bloco econômico. Tudo bem? A alternativa certa, então, a alternativa A. Fechado. Vamos para a próxima questão. 22. Leia o texto a seguir. Esse texto aqui, para você que está assistindo, ele está falando sobre o Tratado do Atlântico Norte, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é o que a gente conhece como OTAN. A OTAN, ela foi criada lá na Guerra Fria, tudo bem? Durante o período de Guerra Fria, justamente para se contrapor e tentar proteger, né,
o bloco capitalista do bloco socialista. Quando a gente fala de Guerra Fria, a gente está falando da bipolarização do mundo, né? Da oposição entre o capitalismo e do comunismo, o embate entre essas duas linhas ideológicas. Mais do que isso até, vários confrontos militares que eclodem em vários lugares do mundo, não diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, mas em vários lugares do mundo, dentro desse contexto. Tudo bem? Dentro dessa perspectiva, dentro dessa ótica, a gente tem o surgimento de uma junta militar capitalista, a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, e a junta militar socialista, o Pacto de Varsóvia. Tudo bem? Ambos existindo um para contrapor aí o outro nesse sentido. Dentro dessa explicação e dentro dessa ótica de Guerra Fria, a gente tem a resposta para a nossa pergunta, tá? Sobre a OTAN, é importante esclarecer que é uma aliança militar formada por vários países europeus e os Estados Unidos, criada no período da Guerra Fria, para contrapor a extinta União Soviética e sua aliança militar, o Pacto de Varsóvia. Espero que você que assistiu até aqui tenha gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido sua dúvida, tá? Meu nome é Marcelo, estamos aqui do Sinter, e qualquer coisa, tem nosso contato aí para vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana e até mais.